Olá, somos o time Boxmaker e integramos o Pelotas Parque Tecnológico, que está promovendo o Robopel 208. Neste momento, o time Boxmaker estará apresentando algumas das possibilidades de interação e de participação para a promoção da educação utilizando as tecnologias. Viemos então conversar com você sobre algumas das possibilidades do vídeo no uso educacional. Buscaremos apresentar algumas possibilidades e um diálogo e algumas apresentações de materiais que podem ser cotidianamente utilizados para engrandecer o processo didático e qualificar a sua apresentação, expandindo as possibilidades de aprendizagem de cada participante das atividades que você estará proporcionando com o recurso do vídeo e seus auxiliares. Bom, nessa conversa estarão participando eu, Neemias Steinle, que tem uma formação multidisciplinar na área de Ciências da Terra, Ciências Biológicas, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes. E os nossos outros colaboradores, Vanessa e Marco Antônio. Marco Antônio também tem uma formação multidisciplinar na área de Ciências Exatas da Terra, Física, Matemática, Linguagens de Programação. E a Vanessa também com uma formação multidisciplinar na área de Ciências Exatas da Terra, Ciência da Computação, Linguagens de Programação. Então, nessa nossa abordagem multidisciplinar, nós desenvolvemos um trabalho focado no uso das tecnologias para a educação e as potencialidades desses recursos para ampliar os momentos de aprendizagem e os processos de aprendizagem dos integrantes do processo mediado pelas tecnologias. Nesse processo educacional, nós pautamos nossa abordagem no conceito de ensino híbrido, que vai utilizar o vídeo na educação como um dos recursos para desenvolver as dinâmicas de um ensino híbrido. O ensino híbrido, segundo a percepção teórica a que nos filiamos, ele aborda as seguintes situações: uma interação entre a tecnologia e o humano. Essa interação entre a tecnologia e o humano, no encontro desses potenciais, nós temos um mix, onde vai acontecer esse hibridismo, essa simbiose, que vai nos proporcionar potencializar os recursos tecnológicos, potencializar as habilidades humanas para a construção do conhecimento. Filiamos-nos então à corrente do construcionismo e que vai estar nos possibilitando desenvolver as conexões para o desenvolvimento de um ensino baseado em abordagens híbridas que vão estar unindo os recursos da tecnologia, os recursos da interação humana para potencializar a aprendizagem. Bom, neste momento, passo então a palavra à Vanessa, que vai nos estar apresentando alguns dos pontos a serem destacados relacionados ao ensino remoto. Olá, como o professor Neemias falou, eu vim aqui apresentar e conversar com vocês sobre alguns dos tópicos mais importantes que fazem parte do processo de ensino remoto, que são eles: aulas gravadas, aula ao vivo e produção de materiais didáticos de forma remota. E o primeiro tópico que eu vou conversar com vocês é o de conferência online, a aula ao vivo. O que muitos professores se perguntam é como planejar essa aula ao vivo. Então, o que difere do planejamento de uma aula online ao vivo em relação ao planejamento de uma aula presencial é em relação ao ambiente em que você vai aplicar essa aula. O planejamento, como qualquer outro, tem um objetivo a ser traçado pelo professor. Essa parte ela se mantém. O que difere é os passos que você vai dar para chegar nesse objetivo. O que nós temos que tomar cuidado em relação a isso é que vai ser uma aula online. Então, nós temos que preparar os nossos equipamentos para essa aula, que são a câmera, luz e microfone.
Em relação à câmera, se você estiver em casa, por exemplo, dando a sua aula ao vivo, é interessante que você use sempre o seu equipamento, ou celular, por exemplo, eu tenho um aqui, na posição horizontal para deixar as suas aulas ao vivo, se filmar durante as suas aulas ao vivo. Um outro exemplo que eu dou para vocês que tem que cuidar de equipamentos é a luz, que vocês procurem sempre estar em um ambiente bem iluminado. Se não for um ambiente bem iluminado, é sempre bom ter como auxílio uma lâmpada externa em casa ou um abajur. Posiciona ela de trás da sua câmera ou do seu celular, que ela vai bater a luz de frente ao seu rosto e vai melhorar o seu visual para o aluno durante a aula. Outra coisa que precisa ser feita durante esse preparamento é o microfone. Certifique-se de que você está em um lugar um pouco mais silencioso, que não tenha muitos ruídos. Caso você esteja em um lugar muito barulhento, uma boa dica é usar aqueles fones de celulares comuns mesmo, que vem com o microfone acoplado, que ele ajuda um pouco a remover os ruídos durante a sua aula ao vivo. Outro tópico interessante é que, quando nós preparamos a aula, muitas vezes nós preparamos apresentações de slides que nos ajudem, nos auxiliem durante essas aulas. Essa apresentação de slides, nós podemos usar ela durante a nossa aula ao vivo. Muitos dos softwares, se não a maioria dos softwares de conferência online, tem a opção de compartilhamento de tela. Então, você pode compartilhar a sua tela com o seu aluno durante a sua aula ao vivo. Lembrando que o que difere um pouco na preparação desse material de apresentação é que o foco vai ser ele e não você durante a sua aula ao vivo. Então, tem que pensar que o foco não é mais a sua fala, e sim a sua apresentação durante a sua aula. Outras opções que nós temos também é o do quadro negro, que tem alguns softwares que tem, outros não. Compartilha uma tela em branco, ou usa um bloco de notas, ou até mesmo a tela do próprio software de conferência tem a opção do quadro negro, que é uma opção que simula um quadro negro como o que nós usamos em sala de aula para desenhar exemplos para os nossos alunos. Após falar sobre a aula ao vivo, eu vim conversar com vocês também sobre a gravação de aula. Quais são os pré-requisitos para gravar uma aula que vai ser publicada depois para os meus alunos? Como que eu vou preparar esse equipamento e quais são os equipamentos necessários para essa gravação? Assim como uma aula ao vivo, quando eu vou me gravar durante uma conferência online, eu também preciso preparar a minha câmera, preciso preparar o meu microfone e a iluminação do meu ambiente. Um bom teste de microfone, que eu não comentei com vocês na aula ao vivo, que eu vou comentar agora, é o seguinte. Vocês podem abrir um software de gravação de áudio e testar o seu microfone, ver a sua tonalidade de voz, se ela está num tom bom para a sua apresentação da aula, seja ela ao vivo ou gravada, e só depois iniciar a conferência ou iniciar a sua gravação. Para preparar os equipamentos de uma gravação, vocês vão precisar de softwares que gravem vocês, que filmem em sua tela, até mesmo notebooks também é uma boa opção, que ele já tem o microfone acoplado, ou se não, utilizar o seu celular durante a sua gravação de aula. Uma vantagem da gravação é que você pode gravar ela em pequenas partes e juntar depois para complementar o seu material. Bom, o terceiro tópico que eu vou conversar com vocês é sobre a produção de material didático. Vocês devem estar se perguntando onde que eu vou produzir esse material e como que eu vou compartilhar ele com os meus alunos. Existem diversas opções de softwares online e offline para produzir esses materiais, sejam eles materiais de apenas leitura complementar ou de apresentações de slides para apresentar para os seus alunos durante a sua aula. Uma das opções de compartilhamento desse material é enviar para os alunos por e-mail, por exemplo, criar uma opção, uma pasta na nuvem, compartilhar com seus alunos, ou como muitos têm usado hoje em dia, que como uma forma de compartilhamento de conteúdo, que são os grupos do WhatsApp. Não é o mais formal, mas também é uma opção para envios de materiais para os alunos durante o processo de ensino remoto. E os 3 tópicos apresentados vão estar disponíveis em formas de pequenas apresentações no nosso curso free, na nossa plataforma boxmaker.com.br. Então essas foram algumas das possibilidades entre as infinitas que temos quando falamos de ensino remoto, educação à distância, o uso do vídeo com finalidades didáticas, mas pontuamos algumas das possibilidades aqui neste primeiro momento e
Essas atividades fazem parte do Robopel neste momento e como parte integrante do programa Parque Ativo, nós temos à disposição em nossa plataforma o curso free para professores que queiram conversar conosco um pouco sobre esse cenário do uso do vídeo na educação. E também temos a possibilidade de interagir com e apresentar outras possibilidades para vocês em nosso curso free. Aguardamos vocês para participarem de nosso curso. boxmaker.com.br